Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o primeiro programa do ano Tesouro Direto com ganhos turbinados depois de uma pequena pausa do nosso super especialista Alan Gani. Tudo bom? Tudo jóia, Verusca. Muito bom estar aqui de volta. Melhor que as férias? Olha, melhor que as férias. Já estava com saudade. Já estava com saudade? As férias foram boas, mas... Foram boas. Trabalhou um pouquinho nas férias também? Trabalhei. Eu fui para os Estados Unidos. Uma parte foi diversão, mas a outra parte foi trabalho, né? No lugar que eu fiz, do lugar que eu fiz meu PhD. E então trabalhei um pouco lá, né? Num artigo. Estudando mais para trazer mais informações. Estudando mais, exatamente. A gente está ao vivo no Facebook, então você pode entrar lá e mandar a sua pergunta. E hoje eu queria falar com você sobre o resultado que a gente viu, né? Foi divulgado ontem o IPCA, a menor inflação aí do Plano Real, né? 19 anos, tirando o primeiro ano do Plano Real, que foi super baixinha. 2,59, Ilan teve que mandar aliás, o ministro da Fazenda teve que mandar uma cartinha, né? Que foi abaixo, né? Geralmente manda quando é acima, exatamente. Ilan teve que fazer a cartinha para o ministro da Fazenda, se explicando porque não se manteve nem no piso da meta, né? Depois a gente ter furado o teto da meta. Exatamente. No nível bem forte. Então a gente tem inflação super baixa, um cenário também com juros, menor taxa básica de juros da história e com expectativa de mais cortes. Boletim Focus, que hoje está em 7% a Selic, mas o Boletim Focus, a média do mercado acredita que vai para 6,75 até o fim de 2018. A princípio, você pode pensar, né? A gente até comentou isso, está rendendo menos, né? O meu investimento em renda fixa, mas isso pode ser muito bom para quem vai começar a investir esse ano ou já tem alguns títulos, né? Exatamente, né? Uma coisa que a gente bateu bastante nessa tecla em 2017, dizendo para o investidor que a gente tem que olhar o ganho real e não só o ganho nominal. O que eu falo com o ganho nominal é olhar simplesmente a taxa. E aí a gente pode cometer equívocos de leitura de cenário. Então, por exemplo, se eu olhar só pela taxa nominal, eu olho lá em 2015, né, 14,25, uma inflação um pouco mais de 10, conta de padaria aqui, 14,25 e tal, eu estou próximo de 10,25 a inflação, eu tenho 4% de juro real. Só que se eu olho só a taxa nominal, eu falo, nossa, 14,25, maravilha. Aí eu vou comparar com agora, 7%, né? E aí eu falo, nossa, o cenário em 2015 para investir em renda fixa, muito melhor do que hoje. Olha como engana. Eu estou falando de 7% hoje e com uma inflação aí próxima de 3%, até menos, 2,95%. 7 menos 3, 4%. Então, é tão bom quanto investir em 2015, onde os juros estavam altíssimos. Por quê? Porque o que interessa é o ganho real, Verusca. Então, é o que vai ficar mesmo no seu bolso. Exatamente, né? Porque a inflação está mais baixa. A taxa de juros está menor, mas o aumento de preços também, eles estão menores. Então, o que interessa aí é o ganho real. Hoje a gente que é bom ainda, comparativamente com o resto do mundo. Né? Sim. O título que você sempre recomenda, aí, o IPCA para 2024, ele está com uma taxa hoje de rendimento em 4,83. Você está assim... Além da inflação. Além da inflação. Você vai carregar até 2024, você vai ganhar a inflação anual, aí, o IPCA, independentemente de quanto ele for, subir você ganha, cair você ganha, você está redeado da inflação, está protegido da inflação, e ainda tem um ganho acima disso de R$ 4,83 real, que é um ganho muito bom. Né? Ainda com a vantagem que se a taxa de juros cair ainda mais, e isso é possível acontecer, a gente está testando se a gente chegou realmente num novo patamar de taxa de juros, tomara que sim, a gente pode ter ainda o ganho turbinado. Né? Quer dizer, então acho que é muito válido ainda fazer investimentos na renda fixa. Foi muito legal, porque assim, durante um tempo eu percebi no final do ano que o discurso era muito, a renda fixa agora não é legal, o negócio é ações. E de repente, sim, por conta da inflação baixa, mudou. Então agora, nossa, caramba, renda fixa voltou a ser legal, porque juros reais, né, estão indo bem, enfim.
E mesmo assim, aumentou a atratividade até de fundos de multimercados, muitos analistas têm falado sobre isso, mas você tem que levar em consideração o seu perfil de investidor, né? Se você não tem estômago para arriscar um pouco mais, dá para se manter em renda fixa com bons rendimentos, né? Você não precisa sair louco comprando Bitcoin, exatamente, ações. Né? Quer dizer, se você pega investidores internacionais, experientes, eu sempre costumo dar esse exemplo, né? Os Estados Unidos tem uma taxa de juros baixíssima, em títulos de longo prazo, 2% ao ano. E por que o mundo inteiro resolve investir nos Estados Unidos para ganhar 2% ao ano? Se pegar a inflação americana é 2% também, juros reais praticamente zero. Você não vai montar a sua carteira só com ações que você vai estar completamente exposto ao risco. Então você tem que ter um pouco de renda fixa para te dar essa proteção, você tem que diversificar isso em investidores experientes. Né? Ainda que na sua carteira você separe um pouquinho para arriscar um pouco mais, por Exatamente. conta dessa oportunidade aí em 2018, quem não tem tanto apetite ao risco tem que manter um colchãozinho de segurança. Né? Porque imagine, Verusca, você coloca todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em ações, bitcoins, o que seja, e de repente o mercado vira, o negócio começa a descer, é o seu patrimônio. Você vai estar, né, com menos dinheiro. A renda fixa, você tem a certeza que se você carregar o teu vencimento, você vai ter mais dinheiro do que você colocou. Né? Salvo se o país quebrar, esse tipo de coisa. Pode ser muito remota, mas você vai ter mais dinheiro que você colocou. Isso é certo. Né? O fluxo é certo, a promessa de pagamento ela é certa. Falando aí em renda fixa, a gente teve uma notícia que de um lado pode parecer boa, né, que é o brasileiro tendo uma sobrinha aí no orçamento para guardar dinheiro, que foi a poupança, que teve saldo positivo em 2017, depois de 2 anos com pessoas só tirando dinheiro da poupança. Então, por um lado é bom, o brasileiro está com uma sobrinha no orçamento, está conseguindo guardar. Poupar, mas está colocando dinheiro no lugar errado, né? Exatamente. Você sabe que me fizeram ontem, participei de um programa ao vivo, né, na TV Record, e aí o jornalista me fez exatamente essa pergunta da poupança. Eu aproveitei para falar, olha, tem um investimento que é melhor do que a poupança, que é o Tesouro Direto. Né? Então, realmente, assim, a poupança teve um desempenho por conta da queda da inflação não tão ruim, não foi ruim, né, por conta da queda da inflação. Agora, Verusca, como você falou, poderia ser muito melhor. Quer dizer, se eu tivesse colocado, ao invés de colocar dinheiro na poupança, colocado numa LFT, que é o título de menor risco no Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. E que você também pode tirar num momento de emergência. Exatamente, não tem aquele risco de oscilação da taxa, né? Sim. Não tem oportunidade do ganho turbinado, mas também você não tem o risco de perdas. E não tem aquele prazo longo para resgate, exatamente, né? Que tem investimentos. Exatamente. Então, o título, para quem é conservador, é excelente. E melhor que a poupança, você vai ganhar mais que a poupança, né? A gente já fez até esse cálculo aqui. Então, assim, é o que você falou, a notícia... é boa, porque o brasileiro está conseguindo poupar. Poupar é muito importante, é fundamental. Agora, está poupando no lugar errado. E eu sempre bato nessa tecla também. Quer dizer, o Tesouro Direto, às vezes as pessoas têm uma ideia que é só para, né, quem tem dinheiro e tal. Não, com R$30 já é possível investir no Tesouro Direto. Então, até camadas mais pobres da população, ela tem acesso ao Tesouro Direto. Sim, que às vezes é até mais prático, né? Até uma experiência pessoal. Eu estava num banco grande esperando para ser atendida na semana passada e uma pessoa veio perguntar uma informação dizendo, quanto que é o mínimo para eu abrir uma conta poupança? E o gerente falou, R$50. Então, para você começar a investir em poupança, você precisa de colocar mais dinheiro que no Tesouro Direto, que vai te dar um ganho muito maior ao longo do tempo. Né? Exatamente. Eu acho que assim, o Brasil, né, ele caminha para, assim, não está caminhando para isso, é igual aos Estados Unidos, quer dizer, banco vai ser para eu fazer movimentação, investimento vai ser via corretora, e aí quando eu falo via corretora eu tenho a possibilidade de investir no Tesouro Direto. Então isso está começando a se popularizar no Brasil, e tomara que sim, né, porque as pessoas colocando nessas aplicações de poupança em banco, elas estão perdendo dinheiro, ou deixando de ganhar. Aqui em finanças, deixar de ganhar é perder. É perder dinheiro, né? Você não coloca os juros compostos trabalhando para você. Exatamente.
E aí tem gente aqui perguntando sobre o CDB. Cadê? A Cissa Bach pergunta se a poupança hoje vale mais do que o CDB. Depende da taxa. A gente fez Mas essa conta. Mas aquele de 100% já... não, aí né? Já, eu diria que a gente fez esse cálculo, né, considerando juros reais, depende também do prazo, porque a poupança é isenta de imposto de renda e o CDB paga imposto de renda. Então, em prazos curtos aí, você paga mais imposto de renda. Por exemplo, até 6 meses você tem uma alíquota de 22,5%. Depois de um ano, 20%. Então, isso vai diferenciar. Mas eu diria que numa aplicação de 6 meses, qualquer coisa acima de 87% do CDI, 87% do CDI já vale mais que a poupança. Então, praticamente todos os CDBs aí disponíveis, mesmo em bancos grandes, você encontra com taxas maiores que esse valor. Né? Só pesquisar direitinho. Pesquisar direitinho. Agora, se você entrou, né, tem uma conta numa corretora, você entra lá, e para quem gosta de investimento, é igual entrar lá no site dessas grandes lojas aí, que é tão gostoso quanto, né? Então você entra lá e aí você tem CDBs, 115, 120, até 120% do CDI. Sim. Lógico, né? Aí você não pode tirar antes, tá? Uns 2 anos, mas aí com taxas muito mais atrativas, Verusca. E às vezes em prazos mais curtos, não muito longo, com 105% do CDI. De novo, então vale muito a pena se migrar para uma corretora e comprar CDBs via a corretora. Você está comprando CDB de um banco, mas pela corretora, e não abrir lá a conta no banco e aplicar no CDB. É legal que a gente abre até uma comunidade para vocês trocarem ideias e conselhos. E a Cissa tinha perguntado, o Marcílio dos Santos já até respondeu para ela que a maior parte dos bancos grandes tem o CDB ruim, para ela procurar o Tesouro ou uma corretora que compensa, que era isso que a gente estava falando. Marcílio, né? Falou Marcílio. Isso? Parabéns, Marcílio, é isso aí. Aí o Richard quer saber se CDB de um ano a 119,50 do CDI se vale a pena. Tá bom, muito bom. Tá, 119,5. Tá, excelente, excelente. Tem mais pergunta aqui. O Schneider Soares quer saber do Tesouro Pré-fixado a 11% diante de uma tendência de baixa, se é uma boa estratégia. Então, a tendência de baixa já está nesses 11%, já está precificado. Então, nesses 11%, na verdade, já é uma expectativa do mercado que já incorporou essa queda, talvez um corte aí de 0,25 da Selic lá na frente. Então, já está aí, tá? Mas 11% é uma taxa legal, é uma taxa boa. É uma boa taxa. Uma boa taxa. O Adriano está falando que meu microfone está baixo, técnica. Ele deu uma melhorada aí. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, puxar aqui para ver se vocês conseguem me ouvir melhor. Obrigada, Adriana, por dar um toque aí para a gente. Teve alguém que perguntou sobre renda fixa aqui, agora deixa eu achar a pergunta de vocês. O Robson Rafael, ele falou que disseram para ele que renda fixa não é renda fixa de verdade, que tem alguma variação. E a gente tem talvez seja o caso do Tesouro Selic, que seja um bom exemplo para falar, né, dessa variação. O que acontece é o seguinte, é daí que veio o ganho turbinado. A renda fixa, ela é renda fixa se você carregar o teu papel até o vencimento. Porque daí por que chama renda fixa? Porque o seu ganho, ele não está condicionado a nenhum evento. Então, por exemplo, quando você compra uma ação, por que é renda variável? Você só vai receber os dividendos, aquele lucro distribuído da empresa, se a empresa tiver lucro. Então precisa ter um evento, a empresa ter lucro para você ter o dividendo. Tá? A renda fixa não, independe se a empresa teve lucro ou não, teve prejuízo, lucro acima do esperado, abaixo do esperado, que seja. Tá? Não sei que ela quebre, ou a empresa, ou um banco, ou o governo. Tá? Então, independe do resultado, você vai ganhar exatamente aquilo que você contratou. Títulos pré-fixados, você já sabe o quanto que você vai ganhar, quanto de dinheiro você vai ter, pós-fixado, não, mas você já conhece a forma de remuneração que você vai ter se você carregar lá até o vencimento. Aí eu estou falando de renda fixa. O que acontece? Se no decorrer do caminho, até o vencimento, eu resolver fazer o resgate, aí é uma renda variável. Por quê? Porque a taxa de juros do título, ela oscila. Não a taxa, né, que eu contratei numa taxa. Se eu carregar, por exemplo, 10%, se eu carregar até o vencimento, eu vou ganhar exatamente os 10% ao ano. Agora, Verusca, se eu resolvi resgatar antes,
A taxa do mercado desse papel ela pode estar maior como ela pode estar menor. Então, isso vai causar uma oscilação de preço no meu título, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no programa e que eu entro a fundo lá no meu curso aqui no Infomoney de que é como ganhar aí nesse período exatamente, aí até o vencimento. Que é ter o ganho turbinado. Então, e aí você pode ter ganho, como né, já falei aqui, que de 2016 para 2018, numa média de 45% ao ano, batendo aí o mercado de ações. Então, de fato, se eu resgatar antes do vencimento, se tornou uma renda variável e tem papéis que muitas vezes eles oscilam mais do que até o próprio mercado de ações, esses papéis com prazos muito alongados. Tá? Então, de fato, é verdade. E aí, como você falou, o Tesouro Selic ele é o único papel que não sofre essa oscilação. Na prática, sofre um pouquinho porque tem uma taxa lá de ágio e deságio, mas é muito pouco. Então, ele basicamente, é o que a gente fala, o preço dele a mercado oscila, ele praticamente anda no preço da curva, né? Tecnicamente falando, quer dizer, o preço na curva é o preço na taxa que exatamente eu contratei. Então, não tem muita variação. Tá? Aí é bem renda fixa mesmo, ou CDB indexado ao CDI, ou o Tesouro Selic. Agora, os demais papéis pré-fixados, Tesouro Pré e o Tesouro Pré com juros semestrais, LTN e NTNF, e os pós-fixados em IPCA, que são as NTNBs, né, o Tesouro IPCA+, com ganho semestral ou não, né, com cupom semestral ou não, aí esses papéis sofrem muita oscilação de preço. Sim, e aí você pode acompanhar, porque nós publicamos, além de ir no site do Tesouro Direto, você tem essa informação, mas no site do Infomoney nós também publicamos, hoje eu até puxei aqui a matéria, foi uma oscilação bem pouquinho, a LTN, aí, com vencimento para 2020, estava pagando 8,01 hoje cedo, contra 8% na tarde passada. Então, foi uma solução bem curtinha, mas todos você pode acompanhar aí no site do Tesouro Direto ou no site do Infomoney essa oscilação, porque todo dia a gente publica uma nota contando aí as variações do preço de cada título. Vamos ver a participação do pessoal no Facebook. Teve uma pessoa falando da inflação. Você comentou da inflação, a gente retomou uma polêmica que acho que em vários veículos de comunicação, ontem você esteve falando sobre isso, aqui nos comentários a gente também viu bastante. O pessoal questionando a inflação que foi divulgada ontem. E aí o Aurian Senna fala, né, que a inflação do ano, segundo eles, aí, que ficou quase em 3%, enquanto o gás de cozinha subiu 50% e a energia elétrica subiu 30%. Aí ele reclama que esse desenvolvimento e melhoria de vida, segundo a concepção golpista. Não, vamos explicar. E aí tudo bem, não é um tesouro direto, mas faz parte, vale vamos explicar. Porque impacta diretamente no ganho real. Bom, enfim, né, eu me sinto até bastante à vontade, porque eu trabalhei um tempo com inflação diretamente, com o cálculo do índice, né, falando com o IBGE, falando com as mesas, enfim. O que acontece, Verusca, é que o índice ele é uma média. Tá? Então, de fato, o gás de bujão subiu, o gás encanado subiu, a energia elétrica subiu, plano de saúde subiu bastante, educação subiu, mas tiveram itens que caíram. Né? Então, na média, e é uma média ponderada, porque tem itens que pesam mais no orçamento, como tem itens que pesam menos. Gasolina pesa bastante, plano de saúde pesa bastante, como, sei lá, abobrinha pesa pouquinho. Sim, o feijão caiu 30%, depois feijão subiu 30%, mas exatamente. Aí já zera um pouquinho. Então, é uma média ponderada. Então, na média, 2,95. Agora, a média não necessariamente representa a minha inflação. É por isso que dá essa dissonância, né? Porque as pessoas falam, mas peraí, 2,95, mas eu tenho a impressão que a minha inflação foi de 30%. Eu também estou nesse grupo que eu acho que mas parece que a minha inflação foi 30%. Mas por quê? Porque é uma média. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo com um estudante de pós-graduação. Então, você pega lá um estudante de pós-graduação, ele faz uma pós. A pós-graduação pesa bastante no orçamento dele, consome bastante da renda dele, não é barato uma pós-graduação. Muito bem, se a pós tem um aumento de 10%, e como essa pós pesa bastante no orçamento dele, né, a gente está falando aí, ele tem aquela sensação que os preços aumentaram aí em torno de 10% para ele.
Só que um aumento na pós-graduação tem um impacto muito pequeno no IPCA. Por quê? Porque é uma parcela muito pequena da população que faz pós-graduação. Então o peso no IPCA é muito pequenininho. Então quem não faz pós-graduação não vai sentir esse impacto, exatamente. Então provavelmente o que ele está consumindo, né, os itens que ele consome, a cesta de consumo dele, ele tem essa impressão que a inflação foi maior do que a divulgada. Então, o que acontece? De fato, pode ser que a minha inflação seja maior do IPCA, que é uma média. É uma média, aí da meio população. Com a cesta básica. Tanto que eles divulgam, né? São 13 cidades, incluindo aí Brasília, que eles divulgam. Então, algumas cidades podem sentir isso mais. E tem algumas peculiaridades regionais. Eu já cobri muito tempo inflação. E em Belém, o açaí, por exemplo, entra na inflação de lá. Em São Paulo, não. Exatamente. Aí então, se aqui você é um grande consumidor de açaí, você não sentiu o preço, porque para São Paulo eles não incluem. Então, tem vários alimentos que o peso é diferente ou às vezes nem é incluído, como no caso do açaí, que tem essa particularidade. Exatamente, é uma questão metodológica. Manaus não entra, então disparou lá o preço em Manaus, você não vai sentir, né? E quem está lá em Manaus vai sentir e vai falar, caramba, mas a inflação aqui em Manaus está tão alta. Foi divulgado 2,95, porque Manaus não faz parte da amostra. Então, assim, né? E nem todos os supermercados da cidade, ou farmácias, ou postos de gasolinas fazem parte da amostra. É uma amostra. Sim. Então, é muito mais uma questão metodológica. Não é que o índice é manipulado, né? O IBGE é uma instituição super séria do governo, né? Uma autarquia que age com independência. Então, não tem nada disso. Na verdade, é puramente metodológico. E aquilo, mesmo quando eles divulgam, por exemplo, o preço da cerveja, né, a variação de preço da cerveja, isso vai depender muito de que marca de cerveja. Também, né, a marca de cerveja. A gente não sabe quais são as marcas que o IBGE acompanha na amostra, onde ele está acompanhando, né? Quer dizer, ele está acompanhando em São Paulo, mas quais supermercados de São Paulo, quais restaurantes ou bares de São Paulo que estão entrando na amostra. Sim. Então, talvez o boteco lá que eu tomo a minha cerveja aumentou muito o preço, mas não faz parte da amostra do IBGE. Né? Tem uma você toma uma cerveja importada. Isso, então, exatamente. Então, você tem questões de amostra, você tem questões de cidades, como você falou, você tem questões, a própria questão da média não representar a minha média, é por isso que dá essa diferença. Essa diferença, a gente espera ter esclarecido um pouquinho, porque é um tema bastante complicado, são muitos itens pesquisados pelo IBGE, mas só para o pessoal entender, e falando do IPCA, o Carlos Magno quer saber se os títulos do IPCA são pós ou pré-fixados. Pós-fixado com uma componente pré, mas eu falo, é pós-fixado porque eu não sei o quanto que eu vou ter de dinheiro lá na frente, né? Mas eu já conheço a minha taxa real. Por que eu conheço a minha taxa real? Porque assim, é IPCA mais... Estava quanto? 4,83. Então, IPCA mais 4,83. Então, 2024. Eu tenho uma componente que eu já conheço, que é a taxa real. Eu sei que eu vou ganhar a inflação, tenho a menor ideia quanto que vai ser. Pode ser 10 ou pode ser 3. Exatamente. Então, eu tenho o IPCA e, além do IPCA, eu tenho um ganho acima do IPCA de 4,83% real. Tecnicamente, o pré a gente conhece a taxa nominal. O pós eu já conheço o meu ganho real, né, esse pós-híbrido aí. Tá. E aí o Marcílio comentou de novo que tem muita corretora que não cobra para quem investe em renda fixa. A maior parte das corretoras hoje não cobram para Tesouro Direto, né, até por uma questão de concorrência, uma começou a não cobrar e todo mundo foi atrás. Tem isenção também em algumas corretoras para CDB ou é mais Tesouro Direto? É mais... Não, CDB também, né? Conseguem comprar? Também consegue. O que acontece é que a santa concorrência aí fez com que... Sim, bom para o investidor. Bom para o investidor. Então, ele pode entrar no site do Tesouro Direto, que tem uma relação aí de corretoras, e ele vai ver onde... estão as corretoras que não cobram taxa para o Tesouro Direto. E é uma vantagem também em relação aos bancos, que normalmente bancos grandes costumam cobrar. Já coloca ali no percentual do CDI, né? Sim. E até, só lembrando que não é completamente isento, porque tem a taxa lá para a Bolsa, que é 0,3, Bem lembrado, né? 0,3, né? Ao ano, então...
pouquinho. Pouquinho, né? Mas vale não ainda... tem a mordida do banco ainda. Não, vale, a mordida é bem menos dolorosa. É a mordidinha daqueles cachorrinhos pequenininhos que nem dormem. Do banco é uma mordida aí de um Rottweiler, né? Opa, então melhor ir para uma corretora que você é isenta. Aí tem mais pessoas que estão aqui conversando, trocando ideias sobre corretoras. Obrigada pelo retorno em 2018. Muito bom estar aqui. Que bom. Eu sei que você só quis me enganar, que aqui não está tão divertido quanto as suas férias, mas tudo bem. Mas que bom que você foi lá e reciclar também os seus conhecimentos para trazer cada vez mais informação aí para os nossos leitores. Obrigada pela participação de vocês. Espero continuar contando aí com a sua presença aqui ao longo de 2018 com a sua audiência. Quem quiser saber um pouco mais para colocar em prática aquela resolução de ano novo, de guardar dinheiro, de aprender mais, de investir, você tem um curso para isso, né? Exatamente. Então, aqui no Infomoney, né, eu sou professor do curso Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. É um curso que já roda aí já há um tempo, né? Vamos fazer aí 2 anos de curso, e nesses 2 anos o feedback tem sido bastante positivo, então os investidores têm tomado decisões muito mais embasadas após fazer o curso. Então convido vocês a visitarem a página do curso. Vocês podem encontrá-lo no XP Educação ou no Infomoney Educação, que está lá o link explicando o curso. Então é um investimento aí que certamente vai valer a pena para 2018. Você também preparou um material especial com a repórter Mariana Dávila. Aliás, né? Uma ótima matéria que ela fez, e está lá também. Eu dou algumas estratégias de investimento para renda fixa. Se é para aposentadoria, se é para ter ganho turbinado, se é para ser conservador e deixar o dinheiro, sei lá, para comprar um carro. Para vários perfis, isso, né? Tem uma carteira já montada. A matéria está bem legal. Eu não sei se o pessoal da técnica consegue colocar aqui a minha tela no ar, só para ensinar o caminho para vocês. Entrando no site do Infomoney, já está ali. Você vai aqui no menu, lá embaixo tem o guia Onde Investir 2018. Está carregando aí. Aqui você pode receber a carteira Infomoney, feita pelo Tiago Salomão, de janeiro. Você vai receber, a gente já fez um programa especial sobre isso. No guia Onde Investir, você tem vários caminhos para diversos investimentos. Então, tem ações, tem renda fixa, que tem a participação do Alan Gani, tem de fundos de investimentos, e hoje a gente publicou um especial de criptomoedas, se você é mais ousado aí nos investimentos. Também tem fundos imobiliários, se você curte o mercado de imóveis, mas não quer entrar nos riscos aí de comprar um imóvel para locação. Tem como investir no mercado imobiliário sem esse risco. E aí você encontra bem facinho, é só entrar no site do Infomoney e aí clicar na aba Onde Investir 2018. Ao longo da semana tem várias matérias especiais, inclusive cenário político e cenário econômico para 2018, que aí envolve, né, todos os investimentos vão sofrer essas variações com esses cenários. Obrigada, Gani, mais uma vez pela sua presença. Obrigada pela audiência. Até a próxima quinta-feira.